A imoralidade sexual e a infidelidade destroem a família. Todos no lar são afetados de alguma forma. Alguns minutos de prazer ilícito podem levar um homem ou uma mulher para o inferno, para a perdição eterna. 1 Coríntios 6,10. Deus é santo e não aceita o pecado. O adultério divide a família, afasta o cônjuge da presença de Deus e impede as bênçãos divinas. Isaías 59, 1 e 2. Então veja bem, por causa muitas vezes aí de 3 minutos, 5 minutos, a pessoa vai passar a eternidade no inferno. Veja só, se você pensar bem, analisar bem, você vai chegar à conclusão que não vale a pena, por causa de 2 minutos, 5 minutos, você ser lançado na eternidade no inferno, afastado de Deus, sofrendo terrivelmente, só por causa de uns minutinhos. Veja bem, não vale a pena. Evite, lute contra isso. Então, por um ato de adultério, você pode prejudicar o relacionamento não só seu com Deus, mas de seu cônjuge, de seus filhos, de toda a família, às vezes até da igreja e até da sociedade que você vive. Pode causar um mal terrível a todos que te cercam. Então, muito cuidado, evite isso, lute contra isso. Peça perdão a Deus, se arrependa, conserte isso, pare com isso. Depois do tópico 2 aí, a morte espiritual. O adultério leva à morte espiritual, às vezes até a morte física. Quando nos afastamos de Deus, morremos espiritualmente. A infidelidade conjugal fere as pessoas e destrói a alma. Provérbios 6,32. Davi arrependeu-se, mas pagou um alto preço pelo seu erro. Se o Senhor não ouve as orações daqueles que tratam mal os cônjuges, 1 de Pedro 3,7, imagine como ele reage à infidelidade conjugal, Malaquias 2,16. Então o adultério leva à morte espiritual, ou seja, o afastamento de Deus, o desligamento. É criado o quê? Uma barreira, né? Vai haver uma barreira entre Deus e aquele que está adulterando. Então forma uma barreira, o pecado, um desligamento de Deus. Isso é morte espiritual. É não ter mais contato com Deus. Existe uma barreira separando, impedindo a pessoa de chegar a Deus. Então, tanto pode fazer isso, como pode causar um estrago, né, no familiar. Pode ferir aí todas as pessoas da família, todas as pessoas envolvidas. E Deus é vingador dessas coisas. Aquele que faz o seu cônjuge sofrer. Veja que Davi, apesar de se arrepender do seu pecado, sofreu as consequências desse pecado. A criança morreu. A criança que nasceu do adultério dele morreu. Veja aí, número 3, um lar despedaçado. O adultério aflige toda a família. Os filhos, independentemente de sua idade, são sempre os maiores prejudicados. Em geral, ficam decepcionados com os pais e tendem a desconfiar sempre de todos. Alguns filhos acabam, além de carregarem mágoas de seus pais, levando ressentimentos e dor para as futuras famílias. Seus relacionamentos são afetados. Por isso, Deus abomina a infidelidade, a deslealdade. O marido deve amar a esposa assim como a esposa precisa amar o marido. Efésios 5, 22 a 33. A falta de amor prejudica o casamento e abre brechas à deslealdade. O amor entre os cônjuges deve ser incondicional, assim como o de Cristo pela igreja. Tal amor é um antídoto contra a deslealdade. Então, uma coisa que acontece muito é que quando há um adultério, os filhos se revoltam contra os pais e muitas vezes se desviam do evangelho, deixam a igreja, deixam a comunhão com Deus. Então o adultério pode dividir toda uma família e ainda causar a condenação eterna de toda a família. Aquele pai ou aquela mãe que foi chamado por Deus para levar a sua família a Deus, para um dia entregar essa família a Deus, salvos, pode de repente esse pai ou essa mãe levar toda a sua família para a condenação eterna, para o inferno, devido a um ato de adultério. Pense nisso. A infidelidade conjugal, geralmente, por falta de amor, por falta de perdão, acaba levando a uma separação, a um divórcio. E Deus odeia o divórcio. Lembre-se disso. Muito cuidado com o que você está fazendo
contra Deus, contra seu cônjuge, contra a sua família, contra a igreja, contra a salvação, tanto da sua família, como até das pessoas que ainda não são crentes e desejavam ser. Pense nisso, que o estrago é muito grande. Então busque sempre o perdão. Se aconteceu, busquem o perdão de toda a família e se unam, se reúnam, conversem, peçam perdão uns aos outros e conserte isso. O amor vence o mal, o amor vence Satanás, vence as tentações, vence tudo. É preciso haver amor entre o casal. E esse amor pode consertar a situação, pode melhorar tudo. Veja que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Deus deu seu Filho para morrer por nós, sendo nós pecadores. Então Ele nos amou, mesmo sendo pecadores. Então, cônjuge, você que foi traído, perdoe. Assim como Deus te perdoou, perdoe também. Você não merecia a salvação, mas Deus te perdoou. Esse cônjuge não merece o seu perdão, mas é por isso mesmo que você deve perdoar, porque Deus te perdoou. Então perdoe. Perdoe de coração mesmo. Restaure a comunhão, restaure o amor, restaure aí o seu casamento, a sua família. Parte 3, conselhos contra a infidelidade. Primeiro aí, top, fuja das tentações. É preciso ser prudente e evitar o mal. Jesus ensinou os discípulos a terem uma atitude de prudência e sensatez diante das tentações. Mateus 10, 16, 26, 41. Ante o perigo, façamos como José. Ele preferiu fugir a pecar contra Deus. Temendo ao Senhor, rejeitou o pecado. E embora viesse a pagar um alto preço por sua fidelidade, foi honrado por Deus no devido tempo. Gênesis 39 até 41. Diante do pecado, fuja. 1 Tessalonicenses 4:3. Então veja bem, a Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tudo bem. Então quando você pode resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Mas também a Bíblia diz: fugir de toda aparência do mal. Então, a maneira melhor de resistir a Satanás é fugindo da aparência do mal. Por quê? As tentações são as aparências do mal. Você sabe que está errado, sabe que aquilo vai te levar para longe de Deus, que vai fazer você pecar. Então o que você faz? Evite esse pecado. Combata ele na raiz dele. Então, fuja da aparência do mal. Fuja daquilo que você acha que vai causar dano à sua fé, à sua família, à sua comunhão com Deus. Então, fuja disso. Combata isso. Não deixe ir à frente isso. Veja o que José fez. José foi tentado. Ele poderia ceder e seu patrão não saber, ninguém saber. Ele poderia ser promovido, poderia ganhar melhor. Mas o que ele fez? Ele foi fiel a Deus. Ele pensou em Deus na hora. Então ele tinha um compromisso com Deus, uma aliança com Deus. E ele foi fiel a Deus. Então mesmo sofrendo devido a isso, mesmo pagando um alto preço devido à sua fidelidade a Deus, mas ele foi fiel e Deus o honrou, e Deus o abençoou. Depois ele teve a sua família, teve a sua esposa. Então ele foi forte ali para vencer a tentação. E você também, lute contra essa tentação, lute contra esse pecado, vença. Lembre-se sempre de Deus. Deus está olhando todo o tempo. Muitas vezes nós olhamos à nossa volta para fazermos alguma coisa, tomarmos alguma atitude, mas esquecemos de olhar para cima. E Deus está lá em cima, com o olhão, olhando para nós aqui, ó, vendo tudo que estamos fazendo, pensando. Além disso, o Espírito Santo mora dentro de nós, ele sabe as nossas intenções, nossos desejos, nossos pensamentos, ele conhece tudo a nosso respeito. Ele é um amigo íntimo, sabe de tudo a nosso respeito. Todas as vezes que vier um pensamento, a tentação, você combata isso imediatamente e vença com a comunhão com Deus. Número 2 aí, honre o seu cônjuge. Há maridos que se envergonham de suas esposas.
profeta Malaquias advertiu o povo de Deus para que ninguém fosse desleal para com a mulher da sua mocidade. Envelhecer junto à mulher amada é um privilégio. Também há mulheres que, com o passar do tempo, deixam de se interessar em honrar seus maridos. A Bíblia, porém, recomenda a esposa reverenciar o marido, Efésios 5,33. Os muitos afazeres levam algumas mulheres a se esquecerem de seu papel junto ao esposo. Honre seu cônjuge, dando-lhe o apreço e o respeito necessários. Então, o conselho, a advertência de Deus: nunca despreze a mulher da sua mocidade. E a mulher também nunca despreze o seu marido. Sempre mantenha esse fogo aceso aí, esse desejo de um pelo outro. Sempre mantenha a prática do ato sexual. Faça um esforço, né? E sempre procure olhar e ver as coisas boas que a outra pessoa tem e não os defeitos. Na maioria das vezes, enxergamos os defeitos e não as qualidades. Mas veja bem que Deus, quando olhou para nós, Ele viu a possibilidade que Ele tinha de nos usar para coisas boas. Então nós também devemos olhar assim para o nosso cônjuge, olhar e ver as vantagens, olhar e ver as coisas boas, né? Ele está aí do seu lado, passando pelas mesmas coisas que você passa, os mesmos problemas, está ouvindo você, está te ajudando. O esposo deve sempre se lembrar disso. E a esposa olhar, seu esposo está aí sempre trabalhando para sustentar a casa, se esforçando por fazer as coisas melhorarem cada dia mais, está sempre aí do seu lado, ouvindo os problemas, tentando resolver. Então, apreciem alguma coisa boa que a outra pessoa tem e sempre dialoguem um com o outro, procurem melhorar o relacionamento, procurem pedir ao outro que não faça uma coisa que você não gosta, ensina o que é, fala o que é e ensine a melhorar aquilo que você gosta que o outro faça. Então você estimule mais ainda a fazer mais. Então vocês procurem dialogar, é preciso haver diálogo. O casal precisa conversar muito com o outro, precisa muito de conversar a respeito de tudo quanto é coisa, inclusive do seu relacionamento sexual. Olha, existem muitos casamentos que se acabam quando aí um dos cônjuges já passa dos 50 anos. Mas não deveria agora sossegar? Mas acontece que parece que um dos cônjuges, quando atinge essa idade, pensa que o ato sexual cessou, que não existe mais a interesse sexual, que não existe mais o prazer sexual do outro, do parceiro. E aí acaba um procurando fora do casamento essa satisfação sexual. Então é preciso continuar essa satisfação sexual de um com o outro, essa aproximação, esse amor, esse interesse sexual. Não pare, não pense que acabou. Então é hora de você tomar algumas providências, né? Às vezes está no período aí da menopausa, né? Então é preciso a mulher tomar algumas providências a partir daí. Então após essa idade já vai ser necessário provavelmente usar aí um creme, alguma coisa para a lubrificação da mulher. Então vocês procurem, a mulher procure aí uma médica que vai orientá-la em quais providências ela deve tomar, porque deve ser continuado esse ato sexual entre esse casal. A vida não acabou não. E não acabou o desejo sexual nem do homem nem da mulher porque fizeram 50 anos. Estão na metade da vida ainda. Então procurem sempre essa satisfação sexual de um e o outro. O marido busca o prazer da sua esposa. A esposa busca o prazer do seu esposo. Sempre deve ser assim. O homem não pode ser egoísta, buscar o prazer próprio apenas. Mas o homem deve buscar o prazer da sua esposa. E a esposa buscar o prazer do seu esposo. Então vocês vão procurar aí a melhor maneira, como fazer para que os dois alcancem o prazer sexual. Porque Deus deu tanto o prazer sexual para o homem como para a mulher. Então busquem isso juntos.